CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, nós temos hoje uma pergunta que foi encaminhada pelo ouvinte Marcelo, né? Quais são as opções hoje que existem de controle, atendendo aí muito, né? O que a gente tem, inclusive, acompanhado nos debates dos últimos dias, é como que essa internet, né, sem controle, está fazendo um mal enorme às nossas crianças e adolescentes. Exatamente, Fernanda. O Marcelo mandou uma pergunta aqui para a gente, né, sobre se eu poderia falar um pouco sobre o sistema de monitoramento de uso de telefones para adolescentes e crianças, né, para isso. Ele falou que precisamos de aliados para proteger nossos filhos. Exatamente, viu, Marcelo? É uma preocupação hoje bem atual nessa questão. E a gente tem algumas soluções, viu? Por exemplo, a gente pode começar falando, né, das soluções que já são nativas do Google e da Apple, né, nessa questão. Então, por exemplo, no caso do Google, tem o Family Link, que é um aplicativo que você instala no telefone da criança, do adolescente, né? E tem um outro aplicativo que é o administrador, que fica no telefone do pai ou responsável, né? Esse Google Family Link funciona para iOS e Android, na verdade, só que o telefone da criança tem que ser Android. O administrador pode ser Android ou iOS. E aí o pai ou mãe, o responsável, consegue rastrear a localização, ocultar aplicativos, ou bloquear aplicativos, né? Limitar o tempo de uso, né? Tem relatórios de ação que o filho fez, né? Então, mensalmente ou semanalmente para isso, né? E aí ele pode ter até 5 monitores adicionados a essa questão, né? É preciso que o celular dos filhos seja, como eu falei, de Android, né, para isso, e uma instalação bastante simples nesse caso. Então, é chamado Google Family Link, né, para isso. No caso do Apple, tem o Apple Screen Time, que também é um aplicativo de controle parental integrado, né, chamado Tempo de Uso, né, ou Screen Time, que permite que os pais monitorem e controlem o uso de iPhones e iPads de seus filhos. Então tem funcionalidades como limite de tempo, também bloqueio de aplicativos, restrições de conteúdo, né, além de aplicativo de terceiro, né, também funcionalidades como essa que tem lá. Então, basicamente você abre lá, no caso do Apple, né, abre o aplicativo de ajustes no iPhone, o iPad do filho, toca lá em tempo de uso, seleciona o nome do filho e a área da família. E aí você consegue fazer as restrições de privacidade, conteúdo, também numa situação bastante simples nesse caso. E aí tem esses dois aplicativos que são nativos, né, do Google Family Link e o Apple Screen Time ou tempo de uso, né, para isso. Tem também aplicativos que são pagos, né? Quem quiser um controle talvez um pouco maior, um pouco mais detalhado, né, nesse caso, chama-se Custódio, né? Q-U-S-T-O-D-I-O. Custódio, né? Ele é uma ferramenta de controle parental que funciona Windows, Mac, Android e Kindle, né, para isso. Então ele pode também, nesse caso, esse aplicativo pode bloquear categorias de sites, né? Você pode escolher sites que podem ou não ser acessados pela criança ou adolescente, estabelecer limite de tempo, né, para computador e internet, nesse caso, e aí fazer uma série de filtros diferentes. Também é uma aplicação bastante interessante. O site é o www.custodio.com, né, nesse caso. Agora, eu queria lembrar, Fernanda, viu, nossos ouvintes também, que os aplicativos ajudam, né? É verdade, a gente não pode estar o tempo todo do lado deles, né? Mas, né, eles não substituem uma conversa dos pais com as crianças e adolescentes para esclarecer exatamente sobre os riscos e ameaças da internet. Ou seja, nenhuma ferramenta vai substituir esse bate-papo, né, essa questão, e deixar aquele canal aberto com a criança, né, entre os pais responsáveis e a criança e adolescentes, se ele vê alguma coisa estranha, se ele receber alguma mensagem estranha via os aplicativos ou via a parte de jogos, para fazer essa situação, né, para isso aí. Entendeu, Fernanda? Na verdade, o bate-papo, né, sempre é uma questão bastante importante, né, nessa situação, para esclarecer os riscos da internet para isso. Essa semana, inclusive, né, foi um debate extenso aí com o governo do que a gente pode melhorar com essas plataformas e que elas tenham uma comunicação própria, né, com crianças e adolescentes, como a Discord. Exatamente. O governo federal lançou, a gente até já comentou aqui, tem alguns programas atrás, lançou uma publicação chamada Crianças, Adolescentes e Telas. É um guia de uso para dispositivos digitais. É um guia bastante interessante, né? Eu coloquei aqui, o link é bem grande, mas eu fiz um encurtador de telas aqui, guia
bit.ly, né? Então bit.ly/guia uso de telas, guia uso de telas. Então bit.ly/guia uso de telas é uma cartilha bem completa, fala sobre o que fazer, né? Ou seja, na parte de controle de crianças e adolescentes até 6 anos, de 6 a 11, de 12 a 17. Então tem lá uma série de iniciativas, aplicativos, dicas, né, que pode ser conversado, inclusive, ou uma forma até de um guia de conversa com os adolescentes e crianças sobre exatamente os perigos e problemas da internet. Uhum. E como tem perigo, né? Exatamente, muito, sim, porque a tendência, né, é que você acreditar em tudo que você vê na internet. Na verdade, nem tudo é assim tão tranquilo assim. E aí uma coisa importante, até um alerta para os pais, né, e responsáveis, né, é que a gente fica muito preocupado com WhatsApp, Facebook, Instagram, são redes sociais em geral, né, Telegram também. Mas, e esquece que outros aplicativos permitem também a interação dos abusadores, né, com crianças e adolescentes, que são os jogos, né? Muitos jogos, muitas plataformas de jogos permitem que os jogadores conversem entre si. E muitas vezes esse bate-papo passa abaixo do radar de pais, mães e responsáveis para isso. Então a gente tem que também monitorar como está sendo feito o uso desses jogos online também. É isso. Vamos pro golpe da semana? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. O golpe dessa semana, né, é um golpe no Instagram que promete uma famosa herança milionária, né? Ou seja, a empresa E7, empresa de software de cibersegurança, identificou um novo tipo de phishing no Instagram, que golpistas oferecem uma falsa herança de mais de $1 milhão. Veja só, né? Chegou para você uma mensagem que você é um parente afastado seu, né, faleceu e você ganhou, né, mais de $1 milhão para isso. O golpe basicamente visa roubar os dados pessoais das vítimas, né, para isso. Então, oferece lá algum tipo de retorno, precisa pagar um pequeno valor para poder ter acesso a essa herança, né? A mensagem normalmente tem um conteúdo bastante verossímil, né, porque o golpista já fez uma pesquisa em relação à sua vítima, então sabe o nome completo, nome de parentes, onde mora, né? Ou seja, é uma mensagem que realmente aparenta ser verdadeira nesse caso, né? Só aparenta nesse caso. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem nas redes sociais. Uhum. Tem perguntinha chegando aqui sobre o monitoramento, né, dos aplicativos e a internet de um modo geral, né? O que os nossos filhos acessam. Uhum. A pergunta é: eu consigo monitorar um Android a partir de um iOS e vice-versa? Consegue monitorar um Android a partir de um iOS com Family Link, por exemplo, ou com esses aplicativos do Custódio, por exemplo, também consegue. Ao contrário, você não é possível você monitorar um iOS por um Android, né? Aí não consegue, mas ao contrário, com Family Link sim é possível. Pelo iOS, o Family Link, eu tentei uma vez pelo iOS e não consegui. A especificação do produto, sim, eles falam que consegue, desde que você tenha o Android, né? O celular do filho tem que ser Android, né? E o celular do responsável pode ser iOS também. Mas de iOS para iOS? De iOS para iOS não. Não. Então é isso. Isso, de iOS para iOS não. iOS, o screen time da Apple. O que você consegue no Family Link é o filho ter Android e o responsável ter iOS. Isso pode. Como é que é a participação aqui do ouvinte? Me explica. O Hélio está dizendo que a Foi o quadro de Juliana de ontem aqui, do meu filho na escola. Exatamente. Ela disse que, para surpresa dos professores e dos pais, na época da pandemia, os jovens estavam usando o Discord para se esconder dos pais. Foi uma das entrevistas, inclusive, dessa semana do Milton, né? Alertando aí para como que a Discord funciona. Então, essa é outra questão também. O Discord é uma rede, né, de comunicação. Basicamente parece com Telegram, parece com WhatsApp, você consegue ter grupos, consegue ter conversas diretas, né? É uma outra plataforma de conversa, de troca de mensagens também. E também tem que estar atento, os pais, né? Tem que estar atento a isso também. É isso, ficam as dicas. Então, olha, a pedido do Marcelo, como é que a gente consegue monitorar, né, os acessos dos nossos adolescentes e as nossas crianças através aí desses recursos tecnológicos. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigado, Fernanda. Obrigado, ouvintes, pelas participações. E até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta-feira.